behaviorismo. O behaviorismo é uma abordagem clássica que se mantém até os dias de hoje, composta por várias correntes e que se desenvolveu a partir dos métodos, experiências e experimentos e pesquisas sobre condicionamento propostas por Pavlov. O behaviorismo, também denominado comportamentalismo ou análise funcional do comportamento, é uma escola de psicologia cujo nome se origina da palavra inglesa behavior, que significa comportamento. Skinner nasceu e cresceu na Pensilvânia. Sua fascinação de garoto por invenções mecânicas pronunciou seu interesse posterior em modificação de comportamento observável. Após a fracassada tentativa de ser escritor, entrou para a Faculdade de Psicologia de Harvard. Após receber seu PhD, trabalhou durante 5 anos na Faculdade de Medicina de Harvard, fazendo pesquisas com o sistema nervoso de animais. Em 1936, Skinner aceitou um cargo de professor na Universidade de Minnesota, onde ensinou psicologia experimental e introdução à psicologia. Em 1938, publicou O Comportamento dos Organismos, que afirmou Skinner como um importante teórico de aprendizagem e estabeleceu os fundamentos de suas publicações subsequentes. Publicou outros livros que são importantes para compreender sua visão da personalidade e comportamento humanos. Pavlov realizou seu primeiro trabalho importante sobre comportamento condicionado em 1927. Sua pesquisa demonstrou que funções autônomas, tais como a salivação frente a alimentos, poderiam ser condicionadas, de forma que a salivação pudesse ser eliciada por outro estímulo diferente do alimento, tal como o sinal luminoso. Segundo Pavlov, diante de um estímulo sensorial surgem reflexos, reações inatas ou mesmo reações imediatas, fixas e não aprendidas. Considera o organismo dotado de uma série de respostas, tendências ou reações, que diante de estímulos apropriados, naturais ou incondicionados, conduzem esse organismo a uma ação, emitindo uma determinada resposta. Pavlov não estava simplesmente observando e prevendo comportamentos que estudava, mas podia provocar esses comportamentos. Enquanto outros experimentadores de animais contentavam-se com uma análise estatística para prever a probabilidade de ocorrência de um comportamento, Skinner ficou fascinado com o passo além da predição, que é o controle. O trabalho de Pavlov dirigiu Skinner para experimentos de laboratório com animais, em situações onde as variáveis eram rigorosamente controladas. Descobriu que, restringindo o meio ambiente de um animal sob condições limitadas, podia conseguir resultados quase perfeitamente replicáveis. Havia possibilidade de se controlar com eficácia as diferenças individuais e de se descobrir leis de comportamento válidas para qualquer membro de uma espécie. A alegação de Skinner era de que a pesquisa psicológica poderia eventualmente elevar-se de ciência probabilística para a ciência exata. Um outro precursor do behaviorismo foi Lee Edward Thorndike, considerado teórico conexionista. A teoria conexionista da aprendizagem, denominada também de associacionismo moderno, funcionalismo moderno ou psicologia estímulo-resposta, considera a conexão resultante da associação entre estímulo e resposta. Segundo Thorndike, esse estímulo seria qualquer estado de coisas ou fatos que influencia uma pessoa. A resposta seria qualquer condição ou estado de coisas dentro do organismo. A conexão ou associação origina-se na hereditariedade. O organismo é dotado de algumas tendências ou conexões básicas, já formadas, ou tem curta predisposição para a sua formação. Dessa forma, determinado estímulo ao meio ambiente é conduzido pelas fibras nervosas a certas células,
E estas, por sua vez, estão predispostas a estabelecer associação ou conexões com as outras células. Para Thorndike, a aprendizagem obedece às seguintes leis. Lei do exercício: a conexão é tanto mais forte quanto mais frequentemente é exercitada. Portanto, sua força diminui quando não é exercitada. Existem certos fatores que influenciam o exercício, que seriam intensidade do estímulo. Quanto mais intenso o estímulo, menos exercício é necessário. Recentidade do estímulo. Quanto mais recente a conexão, mais fácil a lembrança. A segunda lei seria a lei do efeito. A conexão estímulo e resposta é reforçada diante de resultados agradáveis e enfraquecida diante de resultados desagradáveis. Segundo Thorndike, a recompensa é mais poderosa que a punição. Lei da predisposição ou da prontidão. As reações do indivíduo são determinadas pelos neurônios, preparando-os para reagir ou não. Se uma conexão está pronta para agir, o agir satisfaz e o não agir desagrada. Para os conexionistas, a aprendizagem é a formação de conexões entre estímulo e resposta, ou a modificação de conexões já formadas. Tais conexões são fixadas pelo exercício. Watson integrou essas diferentes contribuições e com base no determinismo, no empirismo e no reducionismo, iniciou uma nova era para a psicologia científica. John Watson foi o primeiro psicólogo behaviorista reconhecido. Para ele, o behaviorismo deve se ater a prever e controlar o comportamento. A introspecção não é parte essencial de seus métodos. Watson argumentava que não existia uma coisa chamada consciência. Para ele, toda aprendizagem dependia do meio externo e toda atividade humana é condicionada e condicionável, a despeito da variação na constituição genética. Para Watson, todo comportamento é redutível a modificações ao nível de músculos, glândulas e tecidos e poderá ser interpretado em termos físico-químicos. Como consequência, a partir do conhecimento dos estímulos, podem-se prever as respostas. E, dada uma resposta, pode-se identificar o estímulo atuante. Outra consequência é que o comportamento humano e o comportamento animal são entendidos como regidos pelos mesmos princípios, sendo a diferença apenas em nível de complexidade. A psicologia seria, portanto, objetiva e uma área experimental da ciência natural. O behaviorismo proposto por Watson, identificado atualmente como behaviorismo metodológico, propõe-se, por meio da manipulação dos estímulos ambientais, a planejar e formar seres humanos. Não nega que certos padrões de comportamento sejam inatos, mas enfatiza aqueles adquiridos pela experiência, ressaltando sua maior importância. Assim sendo, os estímulos, ou seja, as modificações ambientais capazes de produzir respostas, poderiam ser manipulados de acordo com as características individuais desejadas. Exemplo: se for desejada uma personalidade agressiva, colocam-se no meio ambiente estímulos apropriados ao desenvolvimento de padrões de comportamento agressivo. As ideias de Watson, nesse sentido, ficaram expressas na sua célebre citação: dai-me uma dúzia de crianças sadias, bem formadas e um ambiente de acordo com as minhas especificações e garanto que poderei tomar qualquer uma ao acaso e treiná-la para que se torne qualquer tipo de especialista. Um médico, advogado, artista, comerciante, executivo, mendigo ou mesmo um ladrão, independentemente de suas inclinações, tendências, talentos, habilidades, vocações e da raça de seus ancestrais. Skinner foi atraído pelas ideias de Watson.
consideradas bastante extremadas até mesmo para a época. Mas Skinner critica Watson pela sua negação das características genéticas, assim como pela sua tendência a generalizar sem base em dados reais. Os behavioristas metodológicos distinguem duas classes de comportamento: o respondente, reflexo, e o operante, voluntário. O comportamento respondente é o comportamento reflexo. O organismo responde automaticamente a um estímulo. Seu joelho, por exemplo, move-se de forma abrupta quando se dá uma pancadinha no tendão patelar. Seu corpo começa a transpirar quando a temperatura externa aumenta. A pupila de seus olhos contrai-se ou dilata-se dependendo da quantidade de luz que chega à superfície. Pavlov descobriu que o comportamento respondente pode ser condicionado. Seu experimento clássico uniu um estímulo neutro, uma campainha, com a chegada do alimento para um cão. O cão geralmente saliva quando a comida lhe é apresentada. Pavlov demonstrou que após algumas exposições à comida junto com o som da campainha, o cão passa a salivar ao som desta, sem a apresentação da comida. O cão foi condicionado de modo que agora respondia a um estímulo que previamente não evocava nenhuma resposta. Como o cão de Pavlov, podemos ser condicionados a salivar quando entramos num restaurante ou ouvimos a campainha do jantar. O condicionamento respondente é facilmente aprendido e manifestado. Mas Skinner sempre se interessou mais pelo comportamento operante. O comportamento operante é fortalecido ou enfraquecido pelos eventos que seguem a resposta. Enquanto o comportamento respondente é controlado por seus antecedentes, o comportamento operante é controlado por suas consequências. O condicionamento depende do que acontece depois que o comportamento termina. Vamos ver o seguinte exemplo de condicionamento operante. Ensinar uma criança a nadar. A criança gosta de água, mas não tem vontade ou tem medo de molhar a cabeça ou o rosto, ou de soltar bolhas embaixo da água. Isso retarda consideravelmente o processo. Se combinarmos em dar à criança um chocolate, se ela molhar o rosto, todas as vezes em que ela o fizer livremente, poderemos lhe dar um chocolate, mas somente se mergulhar toda a cabeça. Depois que ela for capaz de fazer isto, ganhará um chocolate apenas se soltar bolhas embaixo da água. O condicionamento operante é o processo de modelar e manter por suas consequências um determinado comportamento. Ele leva em conta não somente o que se apresenta antes que haja uma resposta, como também o que acontece após a mesma. No exemplo citado, com a criança, estaremos tentando condicionar seu comportamento dando-lhe um chocolate após a execução de certos atos. O chocolate é usado para reforçar alguns de seus comportamentos na água. Quando um comportamento é seguido por uma consequência, apresenta maior probabilidade de repetir-se. Denominamos reforço a consequência que produz tal efeito. Alguns fatores devem ser levados em consideração com relação ao condicionamento operante. A contiguidade temporal entre a resposta e o reforço é fundamental para que o processo de condicionamento ocorra e a resposta seja fortalecida. O estado de privação também deve ser considerado. A apresentação de um alimento contingentemente a uma resposta operante, estando o organismo saciado, pode não produzir efeito, ou seja, para haver reforçamento, o organismo deverá estar preferencialmente privado de alimento. Embora você goste muito de chocolate, por exemplo, pode não ser reforçador para seu comportamento quando alguém lhe oferece uma caixa de chocolates quando você já comeu bastante esse tipo de alimento. Um reforço é qualquer estímulo que aumenta a probabilidade de uma resposta. No exemplo que acabamos de citar, a bala era o reforço, o chocolate era o reforço. Era oferecida somente depois que um determinado comportamento se completava com sucesso.
E os reforços podem ser positivos ou negativos. Reforço positivo causa a ocorrência de um comportamento ou resposta desejados. É um estímulo que incentiva o comportamento desejado. Um reforço negativo reduz ou elimina uma resposta. Os reforços negativos são aversivos, no sentido em que constituem aquilo de que os organismos fogem. Os reforços positivos ou negativos controlam os comportamentos. Este é o ponto central da posição de Skinner, porque ele propõe que o comportamento seja compreendido como condicionado por uma combinação de reforços positivos ou negativos. Além disso, é possível explicar a ocorrência de qualquer comportamento se houve um conhecimento suficiente dos reforços em jogo. A pesquisa inicial de Skinner foi feita com animais. Os reforços que ele usava incluíam alimento, água e choques elétricos. A conexão entre os reforços e as necessidades do animal era direta. Um animal faminto aprendia a executar uma tarefa, tal como abrir uma janelinha ou puxar uma alavanca, e era recompensado. É mais difícil perceber os reforços que levam a comer demais? O que reforça uma pessoa que se oferece como voluntária num trabalho que será provavelmente a causa de sua morte? O que mantém estudantes frequentando cursos cujo conteúdo não lhes interessa? Reforços primários são recompensas físicas diretas. Reforços secundários são estímulos neutros, que se associam a reforços primários de modo a atuarem como recompensas. Dinheiro é um exemplo de reforço secundário. Não tem nenhum valor de recompensa em si, mas aprendemos a associá-lo com vários reforços primários. Dinheiro, ou a eventual promessa de dinheiro, é um dos reforços mais amplamente usados e eficazes em nossa cultura. Skinner idealizou um dispositivo experimental denominado pelos pesquisadores de caixa de Skinner, como mostra a figura do slide. Esse dispositivo experimental é usado pelos experimentadores ou estudiosos da psicologia para investigar o condicionamento operante ou instrumental e seus efeitos em organismos infra-humanos, usando animais como ratos ou pombos como sujeitos experimentais. A caixa de Skinner é uma caixa experimental que contém uma alavanca e um recipiente com comida ou água. Trata-se de um dispositivo usado pelos experimentadores para investigar os efeitos das várias condições no condicionamento operante de organismos infra-humanos em laboratórios experimentais. Esse dispositivo é montado de tal forma que toda vez que o animal pressiona a alavanca, recebe alguma recompensa, tal como comida ou água. O surgimento do alimento depende então da resposta do animal. Nessas condições, quanto mais vezes receber o alimento pela pressão da alavanca, tanto mais provavelmente continuará a pressioná-la, até saciar a fome ou a sede. O animal deverá ter sido privado de comida ou água, de acordo com o reforço que o dispositivo liberar antes do experimento. Dessa forma, o animal estará em condições de receber um processo de condicionamento operante no laboratório sob o controle do pesquisador, cobertos ou encobertos. Os behavioristas radicais passam a se dedicar à análise funcional do comportamento, ou seja, identificar qual é a função dele para a vida do sujeito que mantém tal comportamento. Os eventos privados, como sentimentos, emoções, pensamentos, fantasias, sonhos ou esperanças, passam a ser analisados funcionalmente como comportamentos encobertos que não estão acessíveis ao outro, ao público externo ou à comunidade verbal da qual o sujeito faça parte, mas que estão acessíveis ao próprio indivíduo em seu mundo interno, pela autoobservação. As pesquisas experimentais com animais em situação controlada por pesquisadores em laboratórios são contribuições dos estudos realizados pelos behavioristas metodológicos. Estes podem ser transportados parcialmente para a vida real dos seres humanos.
Esses experimentos demonstram as reações dos organismos vivos, humanos ou não, frente às circunstâncias que são condicionantes, e sugerem que o comportamento das pessoas pode ser relativamente previsível e controlável, de acordo com a forma pela qual reagem aos estímulos do ambiente, ou com a forma pela qual é estabelecida a história do reforçamento de cada indivíduo em sua vida. Por outro lado, as contribuições dos estudos dos behavioristas radicais para a compreensão do comportamento humano podem ser evidenciados quanto à importância do resgate dos eventos internos e da possibilidade do autoconhecimento. Skinner dizia que o autoconhecimento é de origem social. Só quando o mundo privado de uma pessoa se torna importante para as demais, é que ele se torna importante para ela própria. Ele então ingressa no controle do comportamento chamado conhecimento. Mas o autoconhecimento tem um valor especial para o próprio indivíduo. Uma pessoa que se tornou consciente de si mesma por meio de perguntas que lhe foram feitas está em melhor posição de prever e controlar seu próprio comportamento. Nas organizações, o que se tem observado é que muitos dirigentes se utilizam dos conhecimentos estudados pelo behaviorismo, às vezes se apropriando deles, às vezes sem ao menos saber que os estão aplicando, com o objetivo de controlar e manipular os membros organizacionais para o cumprimento dos objetivos da organização. O autoconhecimento, no entanto, não é muito estimulado nas organizações, onde prevalece um tratamento padronizado em relação aos seus membros, como se todos os indivíduos fossem iguais e tivessem de reagir da mesma maneira e cumprir padrões de comportamento padronizados. Dessa forma, tratando-se de seres humanos, o reforçamento, a extinção e a punição podem produzir efeitos diferentes sobre o comportamento dos funcionários nas organizações, porque existem as diferenças individuais e cada indivíduo tem uma história de reforçamento, de punição e de vida que é uma experiência singular e única. O reforçamento, seja ele positivo ou negativo, aumenta a probabilidade de ocorrência de uma resposta, ou seja, de ocorrerem os comportamentos esperados pelos dirigentes. A extinção do comportamento não desejado leva a um gradual enfraquecimento da resposta e mesmo a eliminação dele. Se não estiver de acordo com os objetivos organizacionais, punindo seus membros com estímulos aversivos para eles. A punição suprime a resposta. O que se tem verificado na punição é que o seu efeito perdura enquanto perdurar a ansiedade produzida por ela. Passada esta, a resposta costuma reaparecer com a mesma intensidade, pois já está instalada no repertório do sujeito. Um exemplo das consequências desse procedimento seria a organização não dar aumento salarial por falta de adequação dos funcionários às suas normas. A ausência de aumento salarial é uma punição sobre os funcionários, porém, pode contribuir apenas para criar uma situação de tensão, mal-estar e irritação entre os colaboradores e a organização, com consequente diminuição de produtividade. A punição não ensina como agir e quais são as respostas desejáveis, sendo que os indivíduos desconhecem qual o comportamento considerado adequado ou esperado pelos dirigentes da organização. Uma vez passado o estado de irritação dos funcionários, as coisas voltarão a ser como antes, ou seja, os funcionários não se tornarão mais adequados por terem sido punidos. A falta de indicação do comportamento desejado pode mesmo conduzir a um desajustamento crescente. Em consequência disso, a menos que se permita ou propicie a ocorrência de respostas desejáveis e sejam estas reforçadas, o comportamento dos funcionários dificilmente será modificado. Além da questão da saciação e da privação, outra análise que deve ser feita sob o ponto de vista dos behavioristas é a do significado do reforço para cada indivíduo.
Por exemplo, um aumento salarial tem diferentes significados para diferentes indivíduos numa empresa. Ele pode ser tomado como um conhecimento, como um reconhecimento de um bom desempenho, como uma tentativa de enquadrar as pessoas nas normas e padrões da organização, como um meio de tornar os indivíduos passivos e obedientes, como uma tentativa de suborno e manipulação, como estratégias de dominar e controlar os funcionários, entre várias outras. Portanto, o verdadeiro estímulo não é a recompensa, ou seja, o aumento do salário, mas o significado do aumento do salário para cada indivíduo, conforme sua história de reforçamento, o que poderá gerar respostas até mesmo antagônicas àquelas esperadas pela empresa. Aqui a dificuldade está em que geralmente quem dá o reforço não pode prever os diferentes significados que este vai ter para cada indivíduo, pois eles possuem diferentes repertórios de comportamento adquiridos ao longo de suas vidas. A questão da motivação humana para os behavioristas na atualidade é entendida como um evento privado, que pertence ao mundo interno do sujeito, ou seja, um evento encoberto, não acessível ao público, que é acessível apenas ao próprio indivíduo, pela autoobservação e pelo autoconhecimento. O behaviorismo rejeita a ideia da motivação como um agente interno para explicar o comportamento. A natureza psicológica das motivações impede a sua observação direta por outra pessoa, mas não impede que o próprio sujeito procure conhecê-las, e, para tanto, deve ser incentivado pela comunidade verbal na que estiver inserido. Para os behavioristas radicais, trata-se mais de um comportamento encoberto passível de ser analisado funcionalmente. As teorias da motivação humana consideram a motivação baseada no ambiente. Bodicht e Bono explicam que, segundo o behaviorismo, o comportamento ou a motivação de um indivíduo é uma função das consequências daquele comportamento. Se formos recompensados por nos comportarmos de certo modo, começaremos a fazer ligação entre o comportamento apropriado e a recompensa, e continuaremos a apresentar aquele comportamento. Do ponto de vista gerencial, a teoria do reforço sugere que, se alguém quiser manter um certo comportamento no trabalho, precisará manipular consequências daquele comportamento. Como esta escola supõe que todo comportamento tem base condicionadora operante, a motivação fica reduzida a identificar as necessidades e a oferecer as recompensas apropriadas. Os princípios do reforço e as estratégias a eles associadas são instrumentos gerenciais de controle e direcionamento de comportamento dos membros da organização. Valorizando os reforços positivos, tais como os elogios, reconhecimento, remuneração ou promoções, dependentes de certos comportamentos, como, por exemplo, o atingimento de metas, esforço maior, os administradores podem aumentar a probabilidade de que esses comportamentos sejam mantidos ao longo do tempo. Mas a utilização de técnicas de modificação de comportamento organizacional são baseadas na teoria do reforço. No entanto, tem recebido várias críticas devido a preocupações de ordem ética quanto à manipulação dos trabalhadores. Aplicações bem-sucedidas de programas de modificação de comportamento organizacional exigem que os gerentes recompensem as pessoas com o que estas realmente dão valor, relacione explicitamente a recompensa com o comportamento desejado, ajustem corretamente a magnitude da recompensa à magnitude do comportamento, sejam capazes de recompensar mais os que se desempenham melhor do que aqueles que apresentam desempenho médio. Deem um retorno e a recompensa após o desempenho.